Programa Personalidades dessa semana com uma especialidade muito carinhosa, porque as pessoas, elas não vivem só do presente, elas vivem também da memória. E um dos grandes responsáveis sobre esta atitude está aqui do meu lado. É o subtenente Sálvio Condé, ele que está à frente do tiro de guerra bauruense. E mais do que patente, é amigo nosso do Personalidades. E como amigo eu pergunto, sei que deu trabalho porque em parte acompanhei esta preparação, mas qual o sabor da confraternização, da reunião de atiradores aí desde 1947 até 2014, quando houve a diplomação? Meu querido, primeiro um prazer novamente falar contigo, é sempre um prazer. A satisfação é ver a reunião de todos eles, é a lágrima nos olhos de que muitos tiveram hoje, vê-los se confraternizando, reunir pessoas, um senhor com mais de 80 anos que hoje desfilou como se tivesse 19, né? Eu realmente me emocionei muito na hora das minhas palavras lá durante a solenidade militar. E a cada momento que um deles vem falar comigo, eu me emociono de novo. E a ideia minha era isso aí, reunir todos, trazê-los aqui no convívio, muitos que não se viam há 20, 30 anos, já estão aí conversando, contando as suas histórias, né? E revivendo o tempo que eles passaram dentro da caserna. Para mim é uma satisfação enorme e todo o trabalho, como você falou, ele é gratificado nisso aí, na realização. E a alegria de todos eles aí, alguns trouxeram inclusive a família, netos, alguns pais e filhos, atiradores e atuais atiradores e antigos atiradores. Para mim é um prazer que eu agradeço o tempo todo o Exército ter me dado essa oportunidade de realizar esse evento. Agora, até poema saiu. Saiu o poema. O senhor Nelson Coimbra fez um poema lá em homenagem à bandeira e de imediato ele solicitou para ler no momento. Eu falei, um prazer é nosso. Foi lá, se emocionou também, como todos que receberam suas homenagens, emocionaram. E um abraço fraternal e sincero de cada um deles me deixou sinceramente gratificado pelo evento. Bom, em meio a esse convívio maravilhoso, a gente vai encontrando amigos e amigos de amigos. Mariano citou, por exemplo, o Ari, e o Ari está aqui comigo, do meu lado. Ari Caetano Rodrigues, né? E o Ari também é da turma de 64. 50 anos. 50 anos, Ari. O que lembrar, o que estão falando nesta mesa aqui, que tem outros colegas que na época 19 aninhos, na flor da idade, e depois partiu aí para educação física, para o futsal, para o esporte, e podendo rever os amigos e participar de uma solenidade tão bonita como foi hoje no Tiro de Guerra. Para nós é muita emoção, porque você veja, temos o Caetano da minha época, que já praticava o esporte, estava começando na equipe juvenil de Bauru, foram campeões com mais alguns. Tem o Mariano, o Yamashita, que eram colegas de Bela Vista, o Betão, colega de Bela Vista, e mais alguns que não vieram, estão ausentes, o Sarará. E a gente tem lembranças e as artes que a gente fazia no tiro de guerra também, que eram uma rua de terra, um buraco imenso na frente ali onde hoje é o muro da USP, campo do Internacional, começo de construção da Faculdade de Odontologia. Então são essas lembranças que vêm à tona e a gente está sempre viva, né? E o importante por exemplo, na formação do tiro de guerra, o subtenente Sálvio falava isso pra gente. Ao reunir essas pessoas, além deles poderem contar as suas histórias, relembrar as suas histórias, dizer também que são pessoas vitoriosas. Você se sente um vitorioso independente da área esportiva,
e nós particularmente participamos de algumas dessas suas vitórias. Mas eu digo assim, no campo geral, Ari, você se sente enquanto ser humano, enquanto cidadão, um vitorioso? Ah, sim, não resta a menor dúvida. Vitorioso dentro e fora da profissão. A profissão que nós escolhemos foi educação física, tivemos no SESI um bom tempo, fomos técnico de Bauru, aliás, um grande goleiro, pode estar jogando ainda no Veteranos, né? Da Reprefarma. Bons tempos. Não, bons tempos é hoje, que nós estamos lembrando. É verdade. E é só alegria. E isso nos deixa muito felizes, porque hoje nós temos os ex-alunos e os ex-atletas, hoje são os amigos. Inclusive no pessoal de atiradores do tiro de guerra, eu tinha numa turma lá, e hoje eles estiveram lá, tinha 4 ex-atletas e ex-alunos. Quer dizer, isso é uma satisfação. Como aqui tem muitos que praticaram esporte junto com a gente, o Beto, o mesmo Mariano, o Geraldo Ponce, que foi professor e foi professor de educação física comigo dentro do SESI. O Yamashita, que era vizinho nosso também na Bela Vista, quer dizer, do tempo da gloriosa PRG8, Bauru Rádio Clube. Mas quer dizer, então, tudo isso são boas lembranças. E nós nos encontramos e a lembrança é essa mesmo. Você lembra daquela piscina recreio, que o Mariano citou no livro dele também. Isso é muito importante para nós. Bom, foi citado também, Caetano. Nós falamos com o Ari, e aqui estamos com outro Caetano, Caetano dos Santos Neto. Caetano, 50 anos depois de servir como atirador no tiro de guerra de Bauru, já descrito pelo Ari Caetano, que lembrança traz na conversa ali do bate-papo, desse gourmet à parte aqui, depois de todas as festividades na parte da manhã. O que dizer aos amigos de personalidades da importância deste evento? Olha, agradeço a vocês, essa lembrança, isso. Olha, 50 anos, né? Eu estou começando ali na mesa, nós estamos de 64. Imaginem 50 anos, quanto pessoal passou ali no tiro de guerra para fazer o tiro. Nós estamos agora, 2014, são 50 anos. Eu me recordo que ali para fazer o tiro não era totalmente diferente, uma dificuldade muito grande as coisas. E as coisas que me prenderam muito foi a linha de esporte, que nós disputávamos os campeonatos juvenil, e foi no ano que nós ganhamos o campeonato estadual aqui em Bauru. Já tínhamos sido campeão em Araraquara e fomos campeões também aqui em Bauru. E me recordo que foi a época eu peguei em arma, né? Nós pegamos em arma, nós tivemos que carregar o fuzil para fazer direitinho, estava esperando a Revolução, 64, mas infelizmente não chegou a nós isso aí. Mas é uma satisfação de vermos assim esse pessoal ainda aqui, uns trabalhando, outros fazendo. A confraternização é sempre importante. Nós fizemos algumas reuniões antes de fizermos essa aqui. O Crepaldi era uma fase que nós fizemos, depois não fizemos mais. Mas foi um bom tempo, era um tempo ainda que a gente gostava, a gente se interessava. E o tempo vai passando, mas a gente não pode esquecer disso aí. Essa é a família, gente. Agora nós vamos... Olha que fofura, o Matheus está caprichando. Olha só. Como é que chama essa fofura, Domício? Domício Yamashita é o nosso entrevistado, mas o câmera ficou empolgado mesmo, foi na Nenê ali, ó. Olha só que maravilha, é uma graça. Como é que é o nominho da Nenê? Essa é minha neta e o nome dela é Marina. Que beleza. Mas, Domício, 1964, 50 anos atrás, você não tinha ainda começado a namorar a esposa. Não, tava lá só mesmo pensando que dia 31 de março de 1964 eclodia uma revolução no Brasil e ele lá na casela. O que lembrar? Você inclusive guarda o número, guarda assim, coisas daquele tempo, né? Não, eu guardo. Meu número era o número 66, pela ordem alfabética, letra D, número 66. E eu lembro que eu exerci do tiro de guerra a função de cabo da guarda.
E eu não ficava com sentinela de 2 horas, porque o nosso sargento, ele escolheu 10, os mais encorpados, e dali saiu os 10 cabos da guarda. Então a função do cabo da guarda é apenas fazer a troca da sentinela e depois recolher de novo, aí você descansa, você dorme, você fica lá. E eu lembro que no outro dia cedo, às 6 horas da manhã, já tinha a primeira turma de instrução. E eu lembro a fala até hoje que eu tinha de me apresentar para o sargento dizendo: convocado número 76, Domício Yamashita, na função de cabo da guarda, serviço sem alteração. Na posição de sentido e fazendo continência para ele, quando depois ele dispensa você da guarda. Eu lembro até hoje que isso aconteceu em 64, foi um ano meio pesado, foi um ano de revolução, e nós precisamos naquele dia posar na guarda lá, e inclusive quando nós chegamos lá às 5 horas da tarde, que eu fazia o horário das 17 às 19. Eu lembro que o nosso sargento estava armado, o rádio ligado e todo mundo assustado. Sargento, o que está acontecendo? Não, é a revolução, nós vamos precisar fazer plantão hoje e eu estou escolhendo o pessoal e você está convocado. Tudo bem, sargento, mas eu vou fazer o seguinte, vou em casa avisar. Ele falou: não, você não vai avisar a família não, porque na guerra não tem isso não. E nós ficamos lá com mais, acho que 6 ou 7 elementos, para você ver, do tiro de guerra, o mais perto que tinha para a gente comprar alguma coisa era a padaria elétrica, ali na Comendador, né? E a gente fez uma vaquinha, porque não se punha de muito recurso, e nós fomos lá, compramos pão doce, a gente comia e tomava água, e nós passamos a noite lá, tomando conta, principalmente do quarto das armas. Gente, veja que 50 anos é relatado como se tivesse acontecido ontem, como que marca realmente esses momentos. Bom, pelo que a gente sente e pelo vitorioso que você é na vida, com a família formada, hoje curtindo a Mariana, a netinha. Mariana, curtindo a netinha, a filha, a esposa aqui com você. Muitos anos de CESP, né? 25 anos de CESP, aposentei na CESP, mas eu não consegui ficar parado. Hoje eu tenho escritório de advocacia aqui em Bauru. Então quer dizer que a sementinha lançada 50 anos atrás, na formação do cidadão Domício Yamashita, quer dizer, perdura no seu dia a dia, na formação da sua família e na prestação de serviços à comunidade. Sim, por sinal, eu tenho um filho e eu fiz questão que ele fosse fazer o tiro de guerra. E ele fez o tiro de guerra aqui em Bauru, e depois do tiro de guerra, então a vida dele divide-se em duas, até antes do tiro de guerra e depois do tiro de guerra, porque no tiro de guerra nós aprendemos a ser homem, responsável, nós aprendemos disciplina, nós aprendemos coisa que eu guardo pro resto da vida, que dinheiro nenhum no mundo vai pagar o conhecimento que a gente traz, além do que? Das amizades, do ciclo de amigos que a gente faz. E hoje, com alegria e satisfação, eu vejo meus amigos que há 50 anos atrás estavam comigo fazendo tiro de guerra e hoje está aqui. Então eu acho que Deus me privilegiou, como privilegiou esses amigos. E eu acho também uma atitude, mas muito feliz do subtenente em fazer essa homenagem, fazer essa reunião com os antigos atiradores. Isso significa que a gente ainda tem valor, que lembrando da gente, então a gente se valoriza ainda mais. Essa é outra mesa que traz muita história do nosso tiro de guerra. Afinal de contas, ao meu lado está alguém que fez o tiro de guerra na turma de 1947. Nós estamos nos referindo ao amigo João Cardoso. Rever esses atiradores pós-47, com essa turma de 2014, o que bate nesse coração em termos de saudades, em termos de lembrança do tiro de guerra, que não era nada do que hoje a gente observa, porque era
chão batido. Como é que era na época, em 1947, seu João? Bom, em 1947, era ali na Avenida Rodrigues Alves. Não era nem onde é hoje, lá perto da Faculdade de Odontologia. Não, Avenida Rodrigues Alves. Tinha uma casa de esquina, que foi demolida agora recentemente. Então, ali que nós fazíamos, e a instrução nós fazíamos na rua, na avenida mesmo. Entendeu? Às vezes ia... Também não era asfaltada. Também não era. Às vezes iam para o sítio, essas coisas, né? Mas a maioria era ali na própria avenida. Certo. No centro. E o que lembrar daquela época, de alguns atiradores daquela época, alguns que ainda estão em vida e outros que já foram chamados já para um outro estágio da vida, seu João? Olha, eu lembro com muita saudade, né? Hoje, por exemplo, só tive o prazer de encontrar um. Quem foi? Não me lembro nem o nome. Perfeito. Ele estava junto comigo ali, mas não lembro o nome. Do Zé. Ele morava lá no sítio. Eu também morava no sítio nessa época. Certo. Nós íamos do sítio fazer o tiro e ele também vinha. Ele vinha lá da Barra Grande. E nos encontramos, mas foi o único que encontramos da minha época. Certo. E foi um prazer enorme, né? Uma alegria. Porque é tão gostoso a gente encontrar os amigos, né? E acho que é uma coisa que precisava ter mais vezes, né? Porque homenagem é gostoso quando a gente está vivo, né, seu João? É lógico, Depois que morreu, rezar e tal, não sei se influi muito, mas... Não, rezar também é bom, mas eu digo assim, tiver que fazer homenagem, eu prefiro mais a homenagem em vivo do que nome de rua. Não tenho dúvida, também acho. Então eu acho que é uma alegria para mim estar aqui hoje. Bom, e nessa verdadeira maratona que nós estamos fazendo aqui, não é isso? Nós estamos registrando, gostaríamos de entrevistar todos, mas na impossibilidade de tempo, vamos registrando o que é possível. Olha que encontro bonito, pai e filho, né? O Luiz Teixeira, da turma de 1975, e o Marcelo Teixeira, filho que está ainda nesta ativa de 2014, nessa turma de atiradores. Marcelão, eu vou começar pelo pai. Luiz, ver o filho hoje fazendo tiro de guerra, traz alguma lembrança da turma de 75 e numa festa de confraternização como essa? Nossa, a emoção é muito grande, muito grande. Hoje eu estive lá, né? E o fato dele estar fazendo, estar participando disso, me emociona e muito, dá para perceber. Como falar, hoje eu revivi coisas de quase 40 anos atrás. E ter meu filho lá. Um orgulho fantástico, muito grande. Eu pedi para que ele fizesse. Eu pedi para que ele servisse. E graças a Deus, ele me atendeu. Eu aprendi a ser homem, aprendi a ter cidadania e ele também aprendeu. Porque eu acho que todos, sem distinção, deveriam servir o Exército. Porque lá se ensina a ser homem, a respeitar os outros, a fazer amigos, né? E você imagina o orgulho, como eu estou realizado em ter meu filho lá. Agora, eu vi qualquer coisa de Tigrão, tem alguma coisa com algum apelido da época ou não? Que eu me lembre, não. Não, eu acho que não sei, não me lembro. De repente, pode ter até acontecido e eu não fiquei sabendo, mas pode ser. A turma zoa bastante, garoto, jovem, né? Da época, que era bem sofrida, mas é jovem, né? Certo? Eles hoje fazem isso, nós fazíamos também, né? Mas eu acho que não tem, não me lembro. Se teve, não me lembro, não. Legal. Vamos aqui pro Tigrão Filho aqui, se não teve, a gente passa a batizar e adotar a partir do programa de hoje. Mas brincadeiras à parte, Marcelo, eu estou puxando essa brincadeira porque foi feita uma brincadeira lá hoje, não foi não? De um vídeo que foi passado lá,
eu pretendo ainda num outro programa que nós temos, o Case, levar os responsáveis por aquele vídeo lá. Mas você pode adiantar alguma coisa do que tinha lá, das brincadeiras que eles ressaltaram no telejornalismo lá, que foi feito em relação a essa turma? Olha, tem bastante surpresa, na verdade, que vai fazer esse telejornalismo, né, na nossa formatura, que vai acontecer. E é muita coisa, porque, na verdade, ao contrário do que as pessoas pensam, lá acontece muita coisa, você conhece muita gente diferente, personalidades diferentes, pessoas com crenças diferentes, completamente diferentes das suas concepções. Então lá acontece bastante coisa engraçada, a gente já viu muita coisa acontecendo lá, os famosos bisonhos lá, tem muito bisonho lá, faz muita coisa bizarra, muita coisa engraçada. Então a gente vai fazer uma brincadeira no dia da nossa formatura pra gente poder estar relembrando tudo que aconteceu, porque foi muita coisa que aconteceu lá. E essa emoção do seu pai quase chegando às lágrimas quando se refere a você e se refere ao dia de hoje. Você pretende, quando tiver o seu filho também, se for vontade dele como foi a sua, poder sentir na carne o que o seu pai está sentindo hoje no coração, de poder ver um filho lá também como atirador? Sim. Meu filho, se ele tiver a oportunidade, eu vou influenciar ele sim a servir. Um tiro de guerra, independente se tiver 1, 2, não importa. Faço questão que ele faça o tiro, porque foi um baita de um aprendizado que eu tive lá. Civismo, cidadania, responsabilidade. Eu não tenho o que resumir. Você aprende a ser homem de verdade lá dentro. Claro, com o que meu pai me ensinou quando eu era mais pequeno, coisa e tal, mas ali te dá aquela enrustida mesmo, te dá o que é mesmo ser homem de verdade. Nós fizemos uma verdadeira história de 1947 a 2014, mas nós não poderíamos deixar de registrar a presença do atirador 2014, Gonzalez, o Lucas Gonzalez, porque se o Marcelo nós registramos com o pai, o Lucas, o Gonzalez, foi um dos colaboradores aí para que essa festa pudesse se tornar realidade. Gonzalez, como é que é um jovem, 2014, com os valores bem diferentes daqueles de 1947, 75, 64, 57, que puderam ser reunidos neste encontro, os exemplos deles, as falas, as performances deles, para você que está fazendo a turma de 2014, teve algum significado especial? Teve algum marco especial para vocês? Com certeza, porque é muito gostoso, porque é uma troca de experiência, que o que eles passaram naquela época não é o mesmo que a gente passa hoje. Porém é uma coisa muito parecida, o tiro de guerra é uma coisa muito boa pra gente, é uma escola de civismo. Então essa troca de experiência é muito gostosa, a gente consegue ver o que eles já passaram, passa também a nossa experiência que a gente teve esse ano, então tem sempre uma troca de experiência, é uma coisa muito gostosa. Pode ter dado trabalho, como eu falei com o subtenente Salvo, mas valeu a pena chegarmos até aqui e podemos ver essa alegria toda aí do pessoal podendo reviver, gente que inclusive nem está mais em Bauru e que pôde estar aqui para matar saudades. Sim, foi muito gostoso, que teve pessoa que veio de Marília, veio de longe, e é bom fazer esse encontro. Eu acho que valeu muito a pena e com certeza continuar nos próximos anos, porque é muito importante a gente reunir esse pessoal, porque faz parte da história de Bauru. Querendo ou não, é um pessoal aqui que tiro de guerra é uma tradição e que não pode faltar em Bauru. Nós não poderíamos, em meio a essa confraternização toda, deixar de trazer a fala do atirador de 1951, Sr. Nelson Coimbra, que inclusive fez uma surpresa que já foi registrada aqui no nosso programa pelo subtenente, da emoção que ele sentiu quando o senhor solicitou se poderia ler o poema sobre a bandeira, que é comemorada no dia 19 de novembro. Bandeira, que é dia 19, né? Então eu resolvi fazer aquele poema e falar ali, né? Infelizmente eu não lembro agora, porque eu escrevi à mão, né, à noite e passei para ele, né? Ele me cedeu um espaço e eu me senti muito honrado com isso, né? E poder
saudar a nossa bandeira e com as palavras que eu achei mais, né? Vindas do coração aí. Vinda do coração. Eu sou do ano de 32, servi em 51, ainda na Rodrigues Alves, esquina com a Genormeira. É uma turma muito grande, eu acho que foi a maior turma do tiro de guerra até hoje, porque tinha 450 soldados, 2 companhias enormes. E foi muito bom, servir o exército é uma coisa que marca muito a gente é o desejo do jovem, principalmente aventureiro como eu sempre fui, né? E a gente fica muito feliz de poder participar desses eventos assim, né? E espera que no ano que vem esteja novamente no próximo. Tomara que eu seja convidado, que eu vou fazer outro poema. Perfeitamente. Quer dizer, não foi só esse poema, o senhor já é um poeta mesmo já. Tem livros ou não? Tenho 12 livros escritos e tem 3 editados na Biblioteca Municipal, tem 3 livros meus. E eu pertenço aos Trovadores de Bauru, né? Sou pintor de quadros também, de telas. E pertenço ao Clube da Viola, no coral do Clube da Viola com ela, né? E é uma honra. E é uma honra? É uma honra pertencer a esses grupos, né? Porque a cultura, né? Perfeito. É uma felicidade a gente... E trazer no sangue essa experiência do TG de 1951. Poxa vida. E rever os amigos ainda. Maravilha. Estava conversando com alguns aqui e muitos que eu convidei da minha época que não apareceram, né? Que eu senti muita falta deles porque há muito tempo que a gente não vê, né? E era uma oportunidade boa, né? Era uma oportunidade boa de conversar. E inclusive eu vim almoçar aqui esperando encontrá-los, né? E não encontrei. Mas não faltará oportunidade, se Deus quiser. Faltará oportunidade. Tomara que o ano que vem, né, o tiro de guerra lembre de fazer essa comemoração, que a gente vai ter imenso prazer em participar. E assim chegamos ao término do Personalidades dessa semana. Lembrando que na semana que vem tem mais. E de repente, o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada pode ser você. Até lá.